Volume 3. Capítulo 8. Partida. Eu respirei fundo. Estou observando a paisagem do nascer do sol do telhado do palácio. Quando o ar frio entrou no corpo, abri os olhos. Muitas aeronaves chegaram e saíram da capital, continuando a evacuar cidadãos. Completamente durante a noite. Mestre, a preparação do parceiro foi concluída. Com isso, a preparação para a batalha do nosso lado está pronta, hein? A capital está um caos enquanto a evacuação continua. Espero que tudo continue progredindo conforme planejado. A comunicação está piorando ainda mais com a aproximação do monstro gigante. Quando meu corpo principal se voltar para o outro lado da Terra, não serei capaz de sustentar o mestre, exceto o mínimo. Mestre, você está realmente bem? Lucian confirmou este fato novamente. Esta forma esférica com um olho brilhando em vermelho é uma extensão do corpo principal do Lucian. Se a sua ligação com o corpo principal fosse cortada, a sua capacidade seria reduzida de qualquer maneira. A comunicação está piorando por causa do monstro gigante que nem conseguimos. Trate como os inimigos que encontramos até agora. Em outras palavras, não sabemos como o principado irá se mover. O que sabemos é que o monstro gigante avança lentamente em direção à capital. Também enviamos aeronaves do reino para explorar, mas a falta de número de nossos parte torna impossível chamá-la de exploração abrangente. Também temos Liv e Angie, então está tudo bem. Vamos explodir os monstros com o poder do amor. Amor. Se de alguma forma algo puder ser feito sobre esta situação com amor, então eu me pergunto que amor é professado em todo o mundo. Não tenho como saber a resposta para isso. Podemos pensar em algo assim depois. Ganho. Mais importante, ele está realmente bem? Mestre, você tem evitado aqueles dois desde então, não é? Aprendi que os dois se amavam quando usavam aquela piada. Não há necessidade de que isso seja um incômodo para eles. Como esperado, foi inesperado demais até para mim, tanto que não posso dizer nada. Parece que os dois estavam procurando por você depois disso. Não é como se eu os estivesse evitando por causa daquela piada. Simplesmente não. Quero vê-los agora mesmo. Decidi ir para a guerra. Agora que cheguei a este ponto, eu também tenho que reunir minha determinação. Não vou assisti-los porque sinto que minha determinação irá falhar se eu fizer isso, só isso. Se ao menos o mestre falasse honestamente desde o início. Professor. Lucian está olhando para o céu. Em uma das salas do palácio. O mentor de Leon estava lá. Ele estava fazendo chá de manhã cedo e serviu para as duas mulheres que eles estavam sentados do lado oposto. Os dois eram Milaine e Ertrude. Havia um ar de tensão entre ela. Princesa Ertrude, você não pode parar esta guerra? Ertrude respondeu imediatamente após Milaine dizer isso. É impossível. O principado resistiu por dezenas de anos apenas até hoje. E está. Talvez seja a vez do seu país ser pisoteado. Milaine fechou os olhos ao ver o leve sorriso no rosto de Ertrude. Eu entendo o seu sentimento quando você diz que a culpa é do reino. Mas... você pretende me ameaçar? É muito tarde. A flauta mágica daquela garota convocou as divindades guardiãs do céu e do mar do principado. Uma vez que eu sei. Deu a ordem, eles não vão parar até que ela seja cumprida. Já é tarde demais. Não faria sentido mesmo que ela fosse usada como refém para negociação. Quando Ertrude disse isso, Milaine balançou a cabeça. Ele colocou sobre a mesa um documento muito antigo e um livro que trouxera. O que poderia ser isso? Leia este primeiro. O documento que Ertrude leu era da época em que o principado acabava de tornar-se independente. Nele estavam escritas as consequências para os atos bárbaros cometidos até então. As consequências não se deveram aos actos bárbaros praticados pelo reino, mas sim a principado. Mentiras. O principado lutou contra o reino pela sua independência devido ao seu tratamento injusto. Isso é uma farsa. Milaine olhou para Ertrude com olhos completamente exasperados. Então você cresceu ouvindo apenas histórias legais.
Você tem que ver que você é uma princesa. Maravilhoso atuando como uma marionete. Escrito no livro estava a história entre o reino e o principado. O rei do principado, um ex-arquiduque do reino de Ofalto, estava ligado a um país hostil ao reino e o atacou muitas vezes. Ele saqueou o território que invadiu sem a menor piedade. O poder militar da casa do arquiduque era considerável, por isso o reino foi completamente perdido. Embora fosse simples destruir sozinho a casa do arquiduque, o reino também tinha outros inimigos na área circundante, para que não pudessem exercer toda a sua força. Por causa disso, a casa de Brad, os Fields, foram feitos senhores feudais daquela área para proteger a fronteira nacional. Eles prepararam instalações militares, montaram aeronaves e transformaram a ilha flutuante em uma fortaleza. Foi um enorme gasto de fundos e materiais. O reino ficou zangado com a casa do arquiduque e os tratou não como servidores, mas como um país inimigo. Quando a casa do arquiduque se apresentou como principado, não puderam continuar com a sua saqueados como antes e ficaram temporariamente exaustos. Além disso, Housefield estava imobilizando o principado. Como resultado, o principado tentou reunir força militar para obter a pedra flutuante. De uma ilha flutuante onde ainda viviam pessoas, bombardearam e destruíram a ilha. A pedra flutuante era um recurso indispensável para a construção de aeronaves. Para reuni-lo, eles destruíram uma ilha flutuante onde moravam pessoas. O reino e a casa de campo enfureceram-se e derrotaram os militares do principado. Essas foram as consequências das suas ações, ações pelas quais tiveram que pagar. Tudo isso estava escrito no documento que Ertrude tinha em mãos. Mesmo depois disso, o principado voltou a atacar o reino. O dano ficou pequeno. Depois que um senhor feudal foi colocado na área, mas o ressentimento não desapareceu. Naquela época em que o reino atacou o principado, os soldados que marcharam primeiro linha eram as pessoas que viviam no local que até então havia sido saqueado pelos principado. Ela não diria que o reino estava completamente certo, mas Mylane contou a verdade a Ertrude. O principado adora saquear o reino, não é? Isso está incorreto. O principado lutou pela nossa independência. Foi porque o reino nos forçou a assinar um tratado injusto. Nós apenas exigimos que eles pagassem por suas ações. Embora naquela época o principado não tivesse nenhuma intenção de pagar. Eles perderam, então pagaram com relutância. Foi culpa do reino que sua vida ficou difícil por causa disso. O rosto de Ertrude ficou vermelho e sua mão se moveu para pegar uma xícara, mas ela rapidamente o mentor o moveu. Parece que o chá esfriou. Vou preparar outro. Ertrude olhou para o mentor com frustração. Mesmo assim, Mylane continuou conversando com ele. Você tem o dever de saber. Certamente, o reino saqueou o território do principado. Mas é preocupante que você tenha esquecido como chegou a esse ponto. Ertrude ficou confuso, mas de repente o mentor desviou o olhar do janela. O som da sirene ressoou avisando que o inimigo havia chegado à capital. Mylane levantou-se da cadeira. Eles são mais rápidos do que o esperado. O mentor olhou para Ertrude. Você está aqui para resgatar Sua Alteza? Isso é possível. A flauta mágica não deve cair em suas mãos. Onde está Leoncum? O parceiro está prestes a ser implantado. O Sr. Leon partiu para interceptar o inimigo. Que confiável. Ertrude estava tremendo. Ele estava olhando para baixo, incapaz de aceitar o fato. Vocês dois, por favor, me desculpem. O mentor fez os dois se agacharem no chão. Em seguida, o som de uma explosão reverberou no céu da capital. Arrogance pousou no telhado do palácio. Embarquei imediatamente e recebi uma explicação da Lucian sobre a situação. Eles nos pegaram. É um ataque surpresa do céu. Mesmo seu radar não é grande coisa, hein? Mencionei que a comunicação é ruim. Desejo que você me elogie por detectar o ataque mais cedo. Que isso foi realizado. Parceiro, espalhe-se. Sócio mudou-se para proteger o céu da capital. Vendo que agarrei a alavanca de controle.
Arrogance voou para o céu. O som da sirene reverbera pela capital. Quantos? 30 aeronaves. Eles devem ser uma força separada. A aeronave lançou bombas sobre. Ao mesmo tempo em que desceram. Atire até derrubá-los. A barragem de balas e explosões que Sócio apresentou atingiu os alvos. Explosões floresceram no céu. A fumaça negra cobriu a capital. O céu com o lindo sol da manhã de repente se transformou em um céu nublado. Mestre, o exército do reino está pedindo ordens. Parece que a saída do elenco. A interceptação será atrasada. Faça com que eles priorizem a evacuação. Você e eu faremos algo a respeito até que nosso aliados sobem no céu. O inimigo implantou armadura e força terrestre. Agarrei o manche com força e tirei um rifle do container em suas costas. Arrogance. Interceptei as vozes dos pilotos montados na armadura do exército do Principado. Os ruídos vão se misturar. Interceptei as vozes dos pilotos montados na armadura do exército do Principado. Os ruídos se misturaram com a comunicação. É difícil ouvir. O Cavaleiro Diabólico, ele saiu. Capitão, uma armadura gigante está se aproximando em velocidade máxima. Mirei na unidade do capitão e Arrogance puxou o gatilho do rifle. Não há problema. Esse cara é um covarde que não consegue nem matar humanos, hein? A parte do estômago foi baleada. Quando a armadura explodiu, as armaduras. As pessoas ao redor entraram em pânico. Capitão, aquele cara não era um cavaleiro que se recusa a matar. Os inimigos apontaram seus rifles para mim. Em resposta, agarrei a alavanca com força. Ao controle. O que quer dizer com ele se recusou a me matar? Insisti em não matar porque de alguma forma a situação na excursão ainda estava administrável para mim. Se você se atrever a atacar a capital, não posso mais insistir em não matar. Vocês são aqueles que me encurralaram até este ponto. Não pense mal de mim. Eu me esquivei das balas, e mesmo que acertassem, foram desviadas pela armadura de Arrogance. Minha mão esquerda estava equipada com um machado de batalha que cortou profundamente a armadura pela qual ele passou. Chutei outra armadura que se aproximou antes de preparar meu rifle e apontar para a parte do motor do uma aeronave pousando na capital. Quando apertei o gatilho, a bala penetrou na aeronave, pouco depois começou o fogo. Na aeronave. Os soldados do Principado correm confusos pelo céu. Estou assistindo isso pelo monitor. Isso é o pior. Isto é realmente o pior. Se ao menos tivessem ficado parados, não. Eu precisaria fazer algo assim. No entanto, acho que você não precisaria lutar se simplesmente fugisse. Estou lutando porque vou me sentir ainda pior fazendo isso. Eu odeio o reino, mas odeio ainda mais ao Principado. Tanto que prefiro me preocupar em ter um bom casamento. Diminuí minha vontade de vomitar e coloquei à prova as capacidades de Arrogance. Então, os inimigos ao meu redor convergiram para mim. Meu dedo no gatilho está tremendo. As armaduras estão vindo em direção a Arrogance. Pare ele. É um demônio. Não desafie o Cavaleiro Demônio sozinho. Ataque-o de uma vez. Parece que Demônio e Cavaleiro Demônio são meus apelidos. O que eles querem dizer com demônio? Os demônios são você, por me obrigar a fazer algo assim. Seus bastardos, não me ataquem apenas por ressentimento injustificado. Destruí outra armadura e apontei meu rifle para uma aeronave. O céu sobre a capital tornou-se um campo de batalha. Julian estava correndo por um corredor do palácio. Gil. Ele encontrou Gil em traje de piloto. Sua Alteza, você está seguro? Gil correu em direção a Julian. Julian olhou pela janela enquanto fazia uma expressão irritada. O que diabos o Principado está pensando? Qual é a sua razão para atacar a capital, hein? Neste momento com uma força separada? O exército do Principado atacou sozinho, sem trazer monstros consigo. Juliano achou que isso era estranho. Em resposta, Gil falou sobre o que concluiu. Talvez eles estejam tentando recuperar Sua Alteza Ertrude e a flauta mágica. Julian bateu na parede com a mão direita.
Ele nem tentou esconder sua irritação. O que Baltfalt está fazendo? Ele vai interceptá-los. Sua Alteza, por favor, saia. Não sejas estúpido. Eu também vou sair. Enquanto faziam isso, Mylane Ertrude e o mentor apareceram com guardas reais, protegendo-os. Mylane disse a Julian com um tom severo: Você não tem permissão para isso. Mãe. Julian se virou e pediu permissão a Mylane para sair. Nesta situação ele não poderia simplesmente assistir silenciosamente. Eu também vou sair. A mãe e os outros devem evacuar imediatamente. Julian, você não tem forças para lutar. Além disso, seu dever é sobreviver. Gil vai lutar. Você está me dizendo para fugir sozinho? Sim, está correto. A única coisa que você pode fazer é fugir. Não estou pedindo que você me dê um avião. Se você apenas me der alguma armadura. Julian, não há ninguém para preparar uma armadura para você. Então não é a mesma coisa com Gil. Gil também não deveria possuir armadura. Solicitei à minha casa que preparasse uma armadura para mim. Os outros 3 também fizeram o mesmo. Sua Alteza, por favor, deixe o resto conosco. Julian balançou a cabeça desamparadamente ao ouvir Gil dizer isso. Por quê? Por que vocês 4 me traem? Conversamos sobre como cooperaríamos uns com os outros. Nós. Essas palavras eram mentira? Dissemos que juntos protegeremos Marie. Mylane interrompeu Julian quando ele condenou Gil, que estava olhando para baixo. Julian, não há mais armaduras ou aeronaves no palácio. Você não tem forças para lutar. Você deveria evacuar obedientemente conosco. Julian não tinha armadura para usar porque todas as armaduras e aeronaves em posse do palácio foram implantados. Mas Julian lembrou-se de uma coisa. Aí está. A aeronave do Duque ainda deveria ter armadura. Ouvi dizer que eles são recrutando cavaleiros. Se eu for para lá imediatamente. Você se lembra do que fez na casa dos Redgrave? O Duque não é mais seu patrono. Gil. O exército inimigo está descendo. Se você vai sair, sai agora. Sim. Minha rainha. Sua Alteza, estou indo embora. Quando Mylane disse que a sorte da guerra esteja com você e o mandou embora, Julian escapou daquele lugar. O interior do palácio estava um caos. Angie estava correndo enquanto puxava a mão de Lívia. Lívia parecia ansiosa para olhar pela janela, para que pudessem se aproximar da capital sem serem detectados. O ruído dos dispositivos de comunicação está pior que o normal. Se Lucian não pudesse detectá-los, então seria inútil para nós. De qualquer forma, temos que ir ao aeronaves da família real. Angie voltou a olhar para a janela e viu a figura de Sócio. Ele estava protegendo o céu da capital sozinho. Onde está Leão? Leon desapareceu depois que os 2 foram reconhecidos pela aeronave da família real. Quando eles perguntaram, ele pareceu se sentir desanimado. Depois disso, os 2 estavam ocupados. Por terem sido escolhidos pela aeronave no final não conseguiram encontrar Leon. Lívia olhou para baixo. Leon-san se cansou de nos ver juntos assim? Não creio que seja esse o caso, mas não, foi certamente um erro nosso. Mas, eu nunca pensei isso. Ele iria embora sem nos dar a chance de pedir desculpas. Depois disso, os robôs enviados por Lucian chegaram e começaram a consertar a aeronave. A família real. Eles abriram a porta e entraram antes de iniciar o reparo. Causou bastante agitação. Eles podiam ouvir os sons de bombardeios e explosões que continuavam sem pausa desde o céu da capital. Meu pai e meu irmão não estão aqui. O momento é muito ruim. Foram mostradas as aeronaves que partiram para proteger o céu do palácio. 3 dos navios eram aeronaves que o Duque deixou para trás para proteger Angie. Eles estavam preparados para pegar Angie e escapar quando chegasse a hora. Julian apareceu na frente de Angie e Lívia respirando pesadamente com os ombros arfando. Angie estava olhando pela janela e só percebeu quando ele já estava perto. Sua Alteza, o que você está fazendo neste tipo de lugar?
Por favor, escape rapidamente. Angie sugeriu que ele se apressasse e evacuasse. Em resposta, Julian baixou a cabeça. Angelica, tenho um pedido. Quero pegar emprestado o ativo militar que você possui, a frota do Duque. Lívia não conseguia acompanhar a situação. Ela apenas parecia desnorteada. Angie ficou chocada por um momento, mas imediatamente se acalmou e balançou a cabeça. Eles são meus guardas, mas não meus subordinados. Quem pode enviá-los é meu pai ou irmão, e talvez Leon. Não posso atender ao seu pedido. A frustração apareceu no rosto de Julian, mas ele continuou fazendo o seu pedido. Então, está tudo bem, mesmo que seja apenas uma armadura. Eu não quero ser um covarde. Julian baixou a cabeça e disse que não queria fugir do campo de batalha. Angie negou suas palavras fortemente. Não deves. Sua Alteza, por favor, evacue conosco. Julian ergueu o rosto para responder às palavras de Angie. Você me odeia por trair seus sentimentos? É por isso que você não vai me emprestar sua força. Verdadeiro? Angie percebeu quando ouviu as palavras de Julian. Eu me pergunto por que não sinto mais ódio ou frustração. A sua preocupação por Leon era mais forte do que o seu desejo de vingança. Ao mesmo tempo, ele queria ver o rosto de Leon o mais rápido possível. Se eu tiver que responder honestamente, é verdade que odiei Sua Alteza. Mas agora estou apaixonado por Leão. Não tenho nenhum ressentimento em relação a Vossa Alteza. Quando Angie disse isso com um sorriso, Julian ficou cativado pelo rosto dela. Ele ia dizer alguma coisa, mas os cavaleiros do Duque os encontraram e correram em direção a eles. Minha senhora, então você está aqui. Angie ordenou-os imediatamente. Vamos para o subsolo. Levaremos Sua Alteza conosco. Sim. Os cavaleiros cercaram Julian e então começaram a evacuar em direção ao hangar subterrâneo. Lívia agarrou a mão de Angie. Está bem? Isso, Não te preocupes. Estou bem. Parece que estou livre de muitas coisas. Angie disse isso com um sorriso. Julian olhou para baixo quando viu isso. Lívia olhou para Julian e perguntou: O que está acontecendo? Julian sorriu, zombando de si mesmo. É a primeira vez que vejo Angélica sorrindo assim. Só isso. Angie pôde ouvir essas palavras de Julian, mas nem prestou atenção nele e se virou. Ele se preocupava com Leon. Leon, volte, não importa o que aconteça. A aeronave do Principado. Na ponte estava a figura de Garret. Você está na estrada de novo, Cavaleiro Diabólico. E pensar que me ofereci para liderar o força de ataque surpresa porque pensei que você não apareceria de qualquer maneira. Ele pensou que Leon não apareceria porque estava aprisionado pelo reino, então ele foi nervoso com o ataque de Arrogance. Ele ouviu dizer que tanto Sócio quanto Arrogance só poderiam ser movidos por Leon. Garret julgou imediatamente que, neste caso, era Leon quem os montava. Temos que recuperar a flauta mágica antes que a força principal chegue. A força principal estava se movendo junto com um monstro gigante que se dizia ser a divindade Guardião do Céu. O local onde o monstro apareceu ficava longe da capital e também havia o defeito de a lenta velocidade de deslocamento da divindade protetora, então a força principal. Ele ainda não havia chegado à capital. Essa flauta mágica é um objeto precioso para invocar a divindade guardiã da terra. Não. Podemos perder. Não era Ertrude, mas a flauta mágica que Garret queria de volta. Era um tesouro do Principado. Isso afetaria seu futuro se ela permanecesse perdida. Por causa disso, ele disse à força: vamos resgatar Ertrude e emprestou 30 navios de Ertralda para lançar um ataque surpresa à capital. Um oficial próximo informou Garret. Relatando, 10 navios foram afundados. Armaduras também estão sendo derrubadas. Um após o outro. Eu sei só de olhar. Aquele cavaleiro diabólico, desistindo de sua política de não matar dessa forma. De qualquer forma, ele não tem orgulho de ser cavaleiro. Nesse ritmo, se esse cara vier aqui, eu não posso. Morra neste tipo de lugar.
Garret decidiu imediatamente se aposentar, mas já era tarde demais. A ponte do dirigível. Arrogance apareceu na frente dele. Uma voz veio da armadura. Então este é o carro-chefe. Garret cobriu o rosto com as duas mãos na frente do cano da arma que estava apontada para ele. O container Arrogance foi aberto e os mísseis ali armazenados foram disparados em direção à aeronave. Eu não posso errar. A consciência de Garret foi interrompida no momento em que Arrogance puxou o gatilho. Em um dos locais de evacuação da capital. Clarice foi quem protegeu as pessoas que tentavam embarcar na aeronave. Ela estava dando instruções para embarcar na aeronave. Ele estava ajudando os refugiados a embarcar nas aeronaves de propriedade da Casa Atlee para escapar da capital. Proteja os refugiados, não importa o que aconteça. Eles estavam acolhendo os refugiados às pressas, mas o exército do Principado estava pressionando ferozmente. Os cavaleiros e soldados construíam barricadas no chão e lutavam, mas eles estavam sendo empurrados para trás. Os estudantes em motocicletas aéreas lutavam contra as forças do Principado que criou unidades próprias. Tanto o chão quanto o céu eram barulhentos. A armadura que protegia Clarice na superfície poderia ser destruída a armadura do Principado. Clarice considerou se render, mas o inimigo lançou um ataque impiedoso às aeronaves. Em pânico, ela usou um megafone para informar o adversário, mas... Espere, esses navios não são navios de guerra. Há refugiados lá dentro. Não importa, mesmo que sejam refugiados. Morra para compensar seus pecados, demônios do reino. Clarice cerrou os dentes de frustração com a voz do inimigo. Você também está agindo com violência excessiva. Então, na frente da ponte, uma armadura apareceu. Ele balançou o machado que segurava e atingiu o telhado da ponte, quebrando-a. Então a armadura ampliou a abertura com força e entrou. Então uma risada vulgar saiu. Tem uma mulher aqui. Além disso, ela é uma nobre. Clarice começou a suar frio com a má premonição que recebeu. Como ela sabia o que acontece com as mulheres que são capturadas no campo de batalha, seu corpo tremeu ao imaginar que a mesma coisa aconteceria com ele depois disso. A armadura se estendeu em direção a Clarice. Os tripulantes próximos dispararam seus rifles. Mesmo quando as balas foram desviadas pela blindagem. Não há como esse tipo de injeção funcionar. Expie seus pecados com esse corpo. No momento em que a mão da armadura quase alcançou Clarice, a armadura foi violentamente arrancado da ponte. Havia a figura de Arrogance. Ele apontou o rifle que sua mão direita segurava para o exército inimigo e puxou o gatilho. A bala perfurou a parte abdominal da armadura e o movimento do inimigo parou, então veio uma voz da armadura que Arrogance segurava. Ele estava lutando ferozmente, mas não era como se pudesse escapar de Arrogance. Deixe-me ir. Você. Uma onda de choque foi liberada da mão esquerda de Arrogance. O piloto a armadura permaneceu em silêncio. A armadura foi jogada fora e Arrogance foi imediatamente para o próximo campo de batalha. Clarice o viu antes de soltar um pequeno suspiro. A armadura que foi lançada caiu ao solo. O estômago da armadura disparou e ela ficou imóvel, aquele jeito de lutar que não existia. Com base na contenção fez Clarice ver como Leon estava se forçando. Então você reuniu sua determinação. E então ele sussurrou com um olhar preocupado. Minha Lady Deirdre, por favor, fuja. Refugiados inundaram a mansão da casa Roseblad na capital. Os cavaleiros montaram armaduras e lutaram no céu enquanto as aeronaves. Eles dispararam canhões um contra o outro. As aeronaves derrubadas caíram sobre a capital. Incêndios e fumaça. Eles estavam aumentando em todos os lugares. Deirdre declarou aos cavaleiros que aguardavam. Você está me dizendo para fugir? Se eu fugir, não poderei mostrar meu rosto para Otou-sama e Oni e Sama que estão lutando para proteger nosso território. Minha senhora não é um cavaleiro. Não há ninguém para condená-lo, mesmo que ele escape. Os cavaleiros ficaram desesperados, mas Deirdre os ignorou e deu uma ordem.
Mande as aeronaves da nossa casa. Não importa que tipo de aeronave seja. Evacue-o. Cidadãos imediatamente. Minha senhora também vai embarcar naquela aeronave, certo? Sim, vou embarcar. Mas será a última aeronave. Minha senhora, você é uma idiota. O cavaleiro gritou enquanto fugia para transmitir a ordem de Deirdre. A armadura ornamentada da casa Roseblad que protegia o céu acima da mansão era. Eles estavam se afastando porque alguns inimigos se aproximavam pelos flancos. Uma parte da armadura do exército do Principado atingia completamente o mansões dos nobres. A armadura de alguém do Principado passou pela armadura dos guardas e pousou. O jardim da mansão. Os refugiados correram espalhados como pequenas aranhas. Deirdre ficou furiosa. A armadura do Principado apontou a sua arma aos refugiados. Isso não é algo que um cavaleiro faria. O que minha senhora está fazendo? Os cavaleiros correram em direção a Deirdre para ajudá-la a escapar. O cavaleiro do Principado falou. Você não tem o direito de nos dizer isso. O reino entrará em colapso. Mesmo se eu matar todos eles agora. Isso significa apenas que eles morrerão antes de todo mundo. A armadura do Principado apontou seu canhão para Deirdre. Ore pela sua vida. Deirdre estava assustada e não conseguia se mover, mas agiu com coragem. Implorar pela vida não é condizente com uma filha da casa Roseblad. Igualmente. Você planeja me matar, certo? Então faça isso agora. Minha senhora, por favor, não provoque o inimigo. A armadura do Principado ficou furiosa com a atitude teimosa de Deirdre e estava prestes a de puxar o gatilho. Houve tiros de cima. A armadura do Principado desmoronou impotente. Quando Deirdre olhou para o céu, as armaduras dos guardas avançaram. Em direção à sua posição, atrás deles, uma armadura com um container nas costas estava se afastando. Ah, você nem para dizer olá, não é? Que pessoa detestável. O cavaleiro guardião acariciou seu peito de alívio ao dizer. Minha senhora, por favor, não seja corajosa enquanto suas pernas estão tremendo. Vamos. Vamos evacuar rapidamente. Espere um segundo. Não posso me mover. O cavaleiro guardião soltou um longo suspiro e depois emprestou a Deirdre o ombro e a mão. Dirigiu até a mansão. Dentro da cabine. Vomitei no saco de vômito sabe-se lá que horas. O cheiro pungente de suco gástrico era nojento. O exército descendente do Principado estava furioso dentro da capital. Apenas desista. Por que eles estão fora de controle? A batalha já está decidida. Esmague o carro-chefe. Mesmo tendo derrotado seu líder, eles continuaram sua oposição. Eles devem pensar que mesmo que se rendam, serão mortos. Uma parte do exército do Principado rendeu-se, mas o exército do reino não aceitou e o morto a tiros. Devido à guerra urbana, a fumaça está subindo de todas as partes da capital. As aeronaves e armaduras do Principado caíram e destruíram os edifícios, virando os arredores em um mar de fogo. Então teremos que enviar uma equipe de resgate para cuidar disso. Aqueles que eles não me obedecem, precisam trabalhar sua eficiência. Tenha certeza de que eles trabalharão se for para o bem de seu local de nascimento. Limpei a boca e olhei em volta. Onde está o próximo campo de batalha? Perguntei a Lucian, mas parecia que havia chegado a hora. Mestre, parece que está na hora. De agora em diante, só poderei fornecer suporte mínimo. Sua voz era de sempre, mas parecia apologética. Já a vejo. Você fez um bom trabalho. Estará bem? Não se preocupe, você pode ir de qualquer forma, tudo o que posso fazer é perguntar coisas a você. Lucian olhou para mim com seu único olho e depois assentiu uma vez. O reparo da aeronave da família real foi concluído. Anexei uma inteligência artificial diferente àquela meu como suporte. Consulte essa inteligência artificial caso algo aconteça. Uma inteligência artificial diferente da sua? Sim. Além disso, lembre-se de não ser descuidado, se a situação for irremediável ente. O som eletrônico se mistura com o ruído das comunicações que impede você de falar.
E então a voz de Lucian mudou ligeiramente. Embora devesse ser a mesma voz eletrônica, para mim parecia uma pessoa diferente. O link para o corpo principal está quebrado. Me senti um pouco desconfortável ao ouvir o tom mecânico, mas mesmo assim coloquei meu braço de volta. A alavanca de controle. Estou contando com você, parceiro. Lucian ficava entre a terra flutuante e o mar. A luz do sol foi bloqueada pela terra. O espaço limitado estava escuro. O pilar de água que se estendia do mar era a água do mar que a terra estava levantando. Além disso, havia também vários braços parecidos com tentáculos perfurando a terra de o mar. Um grande rosto humano projetava-se da superfície do mar. Aquele monstro que parecia ser do tamanho de uma ilha era um monstro gigante que se chamava a divindade guardiã do mar. O tamanho da aeronave Lucian era superior a 700 metros. Até Lucian parecia pequeno comparado a esse monstro. Que monstro extremamente grande! Lucian deslizou sozinho para o subsolo e ficou diante do monstro que se aproximava. Chamada de divindade guardiã do mar, foi calmo. Bem, não há problema em derrotá-lo continuamente. Quando o canhão principal de Lucian liberou luz, os braços perfurantes da terra foram cortado e transformado em fumaça preta. Quando os olhos do grande rosto viram Lucian, os tentáculos saíram um após o outro do mar. E eles se enredaram em Lucian. Não me toque. Depois de dizer isso, um após o outro canos de armas laser apareceram do capacete cinza. Os lasers disparados dos canos das armas eliminaram os tentáculos. Então, um grande invólucro apareceu no capacete. Ele havia disparado um míssil. Causou uma enorme explosão ao bater, tanto que cambaleou o monstro gigante. A fumaça preta saindo do monstro se espalhou e cobriu a visão ao redor. Está se regenerando gradualmente. Portanto, as informações do mestre não estão erradas. Quando os tentáculos reapareceram da superfície do mar, ele os perfurou um após o outro. Outro. A superfície do mar inchou em grande escala quando o monstro parecido com uma lula. Com o rosto humano ele mostrou sua figura na frente de Lucian. Ao ver aquela figura, Lucian perfurou-a com seu canhão principal e ela se transformou em fumaça novamente. Preto. Não parece que você conseguirá atingir seu objetivo enquanto estou aqui. O problema era outro monstro, a divindade guardiã do céu. Ele foi incapaz de enfrentar isso. Eu só poderia deixar isso para Leon e Sócio. Ele repetiu seu ataque ao inimigo que parecia estar se regenerando ou talvez ressuscitando. Lucian estava isolando completamente o movimento do inimigo. Certamente não vou perder, mas também é impossível vencer. O problema é o outro monstro. No lado oposto, a taxa de sobrevivência do mestre está diminuindo mais do que esperado. Lucian começou a melhorar a motocicleta aérea, Servert, aquela que Leon tinha fabricados em suas instalações. Server, você nascerá de novo por causa do mestre. Lucian enfrentou o monstro gigantesco no espaço entre a terra e o mar. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.